Olá, vamos continuar fazendo as questões da prova da SEC e a ideia é a gente não só resolver a questão, mas de alguma forma nós podermos aprender ou rever alguns assuntos, certo? Então aqui nós vamos tentar resolver duas questões por vez, para assim a gente parece que nós teremos mais dois ou três vídeos e a gente encerra as questões específicas, tá certo? Então temos o seguinte: observe a sequência de imagens indicadas abaixo. A sequência de imagens estão sendo usadas para ilustrar o fato de que a soma de cinco pirâmides resulta em um prisma, o volume de uma pirâmide é igual a 2/3 do volume de um prisma, o volume de um prisma é igual a de duas pirâmides acrescido ao de um prisma. A área total de um prisma é igual à área total das três pirâmides que o compõem. O volume de uma pirâmide é a terça parte de um volume de um prisma. Olha, para mim, isso aí virou uma quantidade muita palavra do assunto que eu não conheço. Então, eu automaticamente ficaria horrorizado com uma pergunta dessa. Mas a gente tem algumas pistas, assim, sobretudo com a ideia de prismas. Nós temos, é uma questão que para quem conhece é muito fácil. E eu não sou essa pessoa que conhece, eu apenas aprendi há pouquinho tempo. Então, assim, primeiro a gente tem que entender, ele está falando muito de volume e de área. Então, se a gente souber o conceito de volume de prisma ou de pirâmide, a área de uma pirâmide, a gente já resolve esse problema, tá certo? O que é que a gente faz? Tem que pensar o seguinte: vamos pensar primeiro um prisma. O que é um prisma? Um prisma, ela é uma figura, um sólido geométrico, né? Um sólido geométrico, um sólido geométrico, certo? Que ele possui as suas bases. Então aqui vamos dizer que aqui é uma base, tá certo? Elas são paralelas entre si, paralelas entre si, tá certo? E aí, turma, o que é que a gente tem? Qual a fórmula do volume de um prisma? O volume de um prisma é exatamente a sua base vezes a sua altura. Então, o volume de um prisma é igual a base vezes a sua altura, certo? Esse aí é o volume de um prisma. Tá? Lembrando que, como é uma figura tridimensional, a resposta vai estar sempre em ao cubo, tá certo? É uma figura que tem largura, altura e profundidade, como todo sólido geométrico. Natalício, e aí o que é que ele está fazendo? E qual é o volume de uma pirâmide? A gente já mataria a questão com isso. O volume de uma pirâmide, certo? O volume de uma pirâmide é igual a 1/3 vezes base vezes altura. Então, 1/3 vezes base, quem é dividido, perdão, dividido não, 1/3 vezes base vezes altura, ou base vezes altura dividido por 3, que é o mesmo, é a mesma expressão. Ora, se é 1/3 de base vezes altura, automaticamente a pirâmide tem um volume, o volume da pirâmide é igual a 1/3. É o que ele está dizendo aqui na letra E. O volume de uma pirâmide é a terça parte do volume do prisma. Então, a resposta já é a letra E. E o que é que ele fez na figura? Então, a gente já mataria a questão, mas é bom a gente sempre explicar que ele está demonstrando isso. Então, aqui ele está demonstrando ele está fazendo o seguinte, deixa eu só tirar esse apagadorzinho, ok. Ele está demonstrando exatamente isso. Ele pega essa primeira situação, certo? Ele decompõe o prisma e ele mostra que desse prisma ele consegue tirar uma pirâmide, que é A, B, C, né, com a vértice V, tá? Aí ele já tem uma pirâmide, tá certo? Aqui.
E aí ele pega, decompôs. E na segunda imagem ele decompõe, além dessa daqui, ele decompõe em mais duas. Então ele pega essa mesma pirâmide e aí ele decompõe. Vamos pegar a terceira, que é mais fácil da gente conseguir visualizar, tá? A terceira base é CVB e a vértice é a vértice C. Tá vendo? Agora, Agora, e a terceira pirâmide? Essa daqui nos parecia uma figura plana. Mas perceba, a base é exatamente esse trecho aqui, tá? É uma terceira pirâmide. Então ele está demonstrando ele está demonstrando, está passando aqui propaganda eleitoral. Vamos ver se ele encerra só um pouquinho. Bom, então o que ele quis demonstrar com isso é que um prisma, e nesse caso é um prisma triangular. Por que um prisma triangular? Porque a base dele é em formato de triângulo, tá certo? Então, ele está decompondo essa figura. Ele decompôs primeiro em essas duas partes, um, um, com uma pirâmide, e no segundo momento ele decompôs esse mesmo prisma em três partes. Então, aqui a gente teria uma base, só que essa base ela está atrás. Então, por isso que ele não colocou rachurada. Então, nós temos aqui três pirâmides dentro de um prisma. Então, significa que o volume, a soma do volume dessas três pirâmides é igual ao volume total do prisma. Logo, uma pirâmide representa um terço do volume de um prisma. Tá certo? Vamos agora para a outra questão. Essa foi a questão, Natalícia. Deixa eu pegar aqui. Essa foi a questão 45. A gente vai responder agora a questão 46. Essa aqui é a questão 46. Tá? Então, só para a gente relembrar, né? O volume. Por que nos ajuda? Primeiro, vamos voltar aqui um pouquinho, que eu queria também que a gente não fixasse só a questão em si, mas que isso é uma forma da gente responder. Se você souber o volume de um prisma, basicamente você consegue imediatamente saber qual é o volume de uma pirâmide. Ou se você souber qual é o volume de uma pirâmide, você pode determinar, você pode determinar, você pode determinar o volume de um prisma. Eu acho que essa é que é a grande lição para fazer outros tipos de questões, certo? Vamos agora para uma outra questão que tem a ver com número racional e número irracional. Para verificar se os alunos, eu vou aumentar aqui um pouquinho para que vocês, que eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ah, ou diminuir, né? Para verificar se os alunos do nono ano do ensino fundamental, tudo ligado a aluno, né? Sabem aplicar o teorema de Pitágoras, opa. Se sabem aproximar o número irracional para o número racional, então a gente está vendo o seguinte, a utilização de Pitágoras e a aproximação de número irracional para o racional. Em um problema contextualizado, a professora de matemática propôs o seguinte problema. Luiz partiu de bicicleta de um ponto A em direção leste para um ponto, percorrendo 8 quilômetros até chegar ao ponto B. Até chegar ao ponto B. Certo? Então, vamos lá. Do ponto A, direção a leste, né? 8 quilômetros. Leste. 8 quilômetros para o ponto B. 8 quilômetros. Do ponto B, ele partiu para o sul, percorrendo 4 quilômetros. Então, ele percorrendo 4 quilômetros para o sul. Certo? 4 quilômetros para o sul. Até chegar ao ponto C. Considerando A, B e C localizados sobre terreno plano e sem elevações, calcule a distância entre o ponto A e o ponto C. Então, ele está querendo exatamente essa distância.
tá? Então, se foi ao sul, você fez aqui uma curva de 90 graus, tá certo? E ele quer saber a distância aproximadamente. Por que aproximadamente? Então a gente já sabe que vai ter aqui um número irracional. Lembrando que número irracional é todo número que você não pode escrever na forma de fração, tá? Então a gente tem lá o π, né? Temos lá a raiz de 2, temos a raiz de 3, temos a raiz de 5, né? São números que ou você não consegue, né? Você não consegue escrever no formato de fração. O formato de fração são os números racionais. Então, como é que a gente calcula? Aí, primeiro é saber Pitágoras, né? Então, nós fazemos o quadrado da hipotenusa, não é isso? É igual à soma do quadrado dos catetos. Sendo quem é A gente não sabe, então permanece A. Quem é B vamos chamar os 8 quilômetros ao quadrado, mais C, que é 4 quilômetros ao quadrado. A gente tem que isso aqui é igual a A ao quadrado, é igual a 64 mais 16, que é 64 mais 16, 70, 80. É igual a 80, tá certo? A gente pode, eu vou fazer bem mastigadinho para mim mesmo, né? Então, se a gente decompõe esse 80, que esse A vai ser igual a vai ser igual a raiz de 80, a gente decompondo ele, a gente sabe que 80 dividido por 2 é 40, né? 40 dividido por 2 é 20, 20 dividido por 2 é 10, 10 dividido por 2 é 5, e aí encerra. Então nós temos que A é igual a 2 vezes 2, né? Então 2 vezes 2 é igual a 4. A igual a 4 raiz de 5. Só que não aparece, né? Não aparece essa alternativa. Então a gente tem que compor exatamente, decompor esse 5. E a gente tem que decompor, não, perdão. Esse 5 é um número irracional. Então a gente precisa fazer uma aproximação. Como é que a gente faz essa aproximação? A gente pensa o seguinte: a raiz de 5, ela é maior que 2 e menor que 3. Porque 2 vezes 2 é igual a 4 e 3 vezes 3 é igual a 9. Então a gente já percebe que é 2, alguma coisa. Agora, outra coisa que a gente pode perceber, que esse 5 ele está muito mais próximo de 2 do que de 3. Então, por exemplo, aí a gente começa a tentativa e erro, e é assim que eu aprendi a fazer. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2,2, vou imaginar que a raiz de 5 é igual a 2,2. Então, 2,2 vezes 2,2, não é isso? Que é 2,2 ao quadrado, dá igual a 4, 4, 4, 4. E aqui nós temos 4, 8, 4. Duas casas decimais, então isso aqui é igual a 4,84. Ora, 4,84 é muito próximo de 5. Então eu vou tentar agora 2,3. 2,3. 2,3 vezes 2,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. Eu tenho 9. 6 mais 6, 12. Vai em um 5. Duas casas decimais, 5,29. Então 5,29 é igual a 5,29 é maior do que 5. Então, eu vou assumir nesse momento que raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Tá certo? E para ver se consegue nos atender para responder a questão. Então, voltando lá. A ao quadrado é igual a 4 vezes 2,2. 4 vezes 2,2 é quanto? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2, perdão, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 4 dá 8. Duas casas decimais dá 8,8 quilômetros. Vamos para ver se nós temos essa alternativa, 8,8 quilômetros. Ora, nós temos a alternativa B, está fora.
Alternativa C está fora. A alternativa E está fora. Nós temos entre 8,5 e 9,5 e entre 7,5 e 8,5. Como a questão já nos dá que a resposta é aproximadamente 8,8 quilômetros, 8,8 quilômetros é maior do que 8,5. Então, logo, a resposta é a letra A. Era isso aí. Até a próxima.